Imagine que a humanidade é um grande livro. Um livro antigo, com páginas amareladas, trechos apagados e capítulos que já se perderam no tempo. Ao longo dos séculos, contamos histórias para explicar quem somos, de onde viemos e como chegamos até aqui. Mas há lugares no mundo que não se encaixam nessa narrativa. Estruturas, símbolos e objetos que desafiam nossa compreensão. E é nesses mistérios, nesses silêncios, que algo muito profundo se revela. Hoje, vamos caminhar por alguns dos enigmas mais antigos da Terra. Não para resolvê-los, mas para sentir o peso do que ainda não conseguimos explicar. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like para nos apoiar. Vamos juntos. Baalbek, as pedras impossíveis. No Líbano, existe uma cidade antiga chamada Baalbek. Entre suas ruínas repousam alguns dos maiores blocos de pedra já transportados pelo ser humano. Cada um deles com mais de 1000 toneladas. O tamanho de vagões inteiros, porém mais densos, mais pesados, quase intransportáveis. E ainda assim, eles estão lá, empilhados com precisão, alinhados com um cuidado que exige planejamento avançado, ou algo que simplesmente não entendemos. A explicação mais comum é que os romanos construíram o templo. Sim, parte superior da estrutura é romana, mas a base, as pedras gigantes, a fundação ciclópica, antecede o império. Ela é mais antiga, muito mais antiga. Não há ferramentas conhecidas daquela época capazes de cortar, erguer e posicionar rochas desse tamanho. E até hoje, ninguém conseguiu demonstrar na prática como isso teria sido feito. Por isso, Baalbek permanece como um monumento àquilo que sabemos que não sabemos. As linhas de Nazca, desenhos para o céu. No deserto de Nazca, no Peru, existem figuras gigantescas desenhadas na terra. São tão grandes que só podem ser compreendidas do alto, vistas do céu, em um tempo em que o homem não voava. Há espirais, serpentes, colibris, macacos com caudas exageradas, caminhos que se estendem por quilômetros. E a pergunta permanece: para quem foram feitas? Se ninguém podia vê-las da terra, se a escala só faz sentido olhando de cima, então quem era o observador? Talvez os deuses? Talvez viajantes espirituais? Talvez fossem mapas celestes, rituais, calendários, mensagens gravadas para quem estivesse acima, não abaixo. Alguns arqueólogos sugerem que marcavam acesso à água subterrânea, algo essencial para a sobrevivência no deserto. Outros afirmam que eram trajetos cerimoniais, onde peregrinos caminhavam em silêncio. Mas a verdade é que nenhuma dessas teorias explica tudo. As linhas continuam lá, intactas, como um livro escrito para olhos que ainda não temos. Yonaguni, a cidade submersa. No sul do Japão, na ilha de Yonaguni, mergulhadores encontraram estruturas geométricas nas profundezas do mar. Escadarias perfeitas, plataformas amplas, horizontes de pedra cortada, ângulos retos. Tudo organizado como se tivesse sido construído, não formado ao acaso. Se for natural, é uma coincidência tão extraordinária que parece impossível. Se for obra humana, ela é tão antiga que muda toda a nossa cronologia. Porque seus blocos parecem ter sido esculpidos antes da água cobrir aquela região. Ou seja, antes do fim da última era do gelo. Antes das primeiras civilizações conhecidas. Antes das pirâmides. Antes. Uma cidade que pode ter sido engolida quando os mares subiram, e que agora dorme sob o peso do oceano, invisível para a maioria das pessoas. Um fragmento do que fomos
ou talvez do que pudemos ter sido. Göbekli Tepe, o templo antes da agricultura. No Planalto da Turquia, há um local que mudou a forma como entendemos a história humana. Göbekli Tepe é um templo com mais de 12.000 anos. E isso é um problema, porque ele foi construído antes das cidades, antes dos estados, antes de ferramentas avançadas. Segundo a história tradicional, o ser humano só começou a construir templos depois de formar grupos estáveis, através da agricultura. Primeiro cultivamos a terra, depois ergueram-se cidades, depois vieram templos, crenças compartilhadas, rituais. Mas Göbekli Tepe inverte essa ordem. Ele sugere o contrário. Talvez foi o sagrado que uniu o homem, não a comida. Talvez acreditamos juntos antes de sobrevivermos juntos. Talvez a busca pelo mistério é que nos fez humanos. E isso muda tudo. A máquina de Anticítera, o primeiro computador. No fundo do mar, próximo à ilha grega de Anticítera, um naufrágio revelou um objeto corroído e fragmentado. Uma máquina de engrenagens incrivelmente precisas. Hoje, sabemos o que ela é. Um computador analógico feito há mais de 2.000 anos, capaz de prever eclipses com exatidão, capaz de calcular posições solares e lunares, capaz de compreender ciclos astronômicos complexos. Este conhecimento só deveria aparecer 1.700 anos depois. E ainda assim, ali estava, silencioso, esquecido, perdido no fundo do mar. A pergunta não é apenas como ela foi construída, mas por que não encontramos outras? Esse conhecimento foi isolado, roubado, esquecido, ou existiu uma linhagem de saber que simplesmente se dissolveu no tempo? Talvez o passado não seja algo que ficou para trás. Talvez ele seja um espelho, apontando para aquilo que ainda não compreendemos sobre nós mesmos. As pedras de Baalbek, os desenhos de Nazca, as ruínas submersas de Yonaguni, o templo primitivo de Göbekli Tepe, a máquina de Anticítera. Cada um desses mistérios é uma pergunta deixada pela história. Um convite para lembrar que a humanidade não começou onde acreditamos, que houve grandeza antes daquilo que chamamos de civilização, que o tempo guarda segredos e às vezes escolhe não revelá-los. Talvez um dia encontremos respostas. Ou talvez o valor esteja exatamente na dúvida. Agora, eu te pergunto, qual desses mistérios você acredita que guarda a chave para algo maior? Escreve nos comentários. Eu tô aqui, lendo cada um deles. Um abraço.